uma vez na aula de número 22. Vamos dar prosseguimento a este curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, tá? Eu quero mais uma vez reforçar aqui, porque se você tiver qualquer dúvida, você coloca na descrição do vídeo. Estaremos respondendo as suas dúvidas, tá bom? Aqui é o Bispo Cláudio Gonçalves. Esta aula é a aula de número 22. Nós terminamos a aula passada falando sobre os 12 filhos de Jacó. Agora vamos dar seguimento a esta aula de número 22. Observamos que ele está aqui na terra de Harã. Ele tem aqui os seus 11 filhos, porque só no capítulo 35 ele vai ter Benjamim, que nós já estudamos a aula passada. Agora ele quer retornar para a sua terra, a terra de Israel, onde que ele estava, a terra de Canaã. Ele tinha fugido para cá 20 anos depois, ele retorna para a casa do seu pai e da sua mãe. Vamos lá sobre a volta de Jacó para a terra de Canaã e o seu medo, o medo de Esaú, no capítulo de número 32. Observe que Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Nós vemos aqui que Jacó está usando aqui de diplomacia, chamando o seu irmão de meu senhor. Observamos que ele está com medo da retaliação, que depois de 20 anos, o caso não resolvido, tudo que aquilo que nós não resolvemos, um dia a corda quebra. Tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. E todo caso que não foi resolvido, bem resolvido, ele vai vir à tona. E observamos que ele não resolveu essa situação de 20 anos, e agora essa situação ele vai ter que resolver. E ele não sabe que depois de 20 anos, como está a mente do seu irmão, qual o pensamento do seu irmão. Então ele envia ali presentes e fala que ele está bem, ele tem bois, ele tem jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas, e ele está enviando e dando para o seu irmão para que pudesse aplacar ali aquela ira que o irmão tinha dele e aquela mágoa de 20 anos. Então ele envia isso aí e vai atrás. E ele tenta ali um tratado de paz. Agora observamos que Jacó luta com Deus, no capítulo 32, versículo 22 a 32. Vamos ver aqui o cenário. Capítulo 32, versículo 22 diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos. Tá vendo que eu falei 11 filhos? Porque até aqui ainda não tinha nascido Benjamim. Benjamim no capítulo 35. Eu coloquei no quadro da aula passada, já para a gente terminar sobre os filhos dele. E passou ao val de Jaboque. Observamos que ele levantou de noite. Aqui está de noite. Ele pega as suas mulheres, suas 2 servas, os seus filhos e vai para o val de Jaboque. Aqui fala val de Jaboque, não é vale de Jaboque. Nós observamos que vimos hoje falar sobre o Jacó. Ele encontra com Deus no vale. Vale é um lugar embaixo, mas aqui fala val de Jaboque. Val de Jaboque. O que é um val? É a parte rasa do rio. Observamos que tinha um rio, o rio que ele tinha que passar. Vamos supor que tem um rio, ele vai passar na parte mais rasa do rio. No val, que é a parte mais rasa. Aquela parte que dá para passar a pé, aquela parte que dá para passar com os animais. Então ele vai naquela parte rasa e vai atravessar com seus filhos e vai atravessar ali para ter um encontro ali com Deus. Então, o rio, esse rio é um rio Jaboque, é um rio a leste do rio Jordão. Então não é um vale, é um rio.
e ele foi no val deste rio, ali por nome de Jaboque. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então vemos aqui a luta, que quando ele vai, ele começa ali a orar, a orar a Deus, e naquela oração ele observa que chega a ter próximo dele um homem, que até então ele não sabe que aquele homem é um anjo, e ele começa a luta com aquele homem. Agora nós observamos aqui no cenário, será que Jacó estava imaginando que ele estava lutando? Porque a Bíblia diz que ele só observou que aquele homem não era um homem normal. Por quê? Porque aquele homem já estava até a madrugada e aquele homem não cansava. Ele observou que aquele homem não era um homem normal. Ali era um príncipe de Deus, era um anjo ou algo fenomenal, porque aquele homem não se cansava. Então, vendo aqui nesse cenário, observamos que ele deu presente para o seu irmão. E quando ele dá esse presente para seu irmão, manda levar o presente, o irmão manda dizer para ele que ele estaria indo para se vingar. E chega aqueles mensageiros e fala para Jacó: Jacó, o teu irmão vem aí com 400 homens. E vem muito furioso. Então ele fica com medo, ele passa aquele val de Jaboque e ele começa ali a clamar a Deus. Mas de repente ele vê um homem. Talvez ele está imaginando que este homem seja um dos homens de Esaú. E ele ali com medo, naquele escuro, ele não sabe quem que é. Ele começa a lutar com aquele homem, talvez achando que era um dos homens. Só que a luta foi uma luta que demorou muito. E quando chega a madrugada, aquele anjo fala que para que terminasse aquela luta, para que soltasse, porque já estava raiando o dia e aquele anjo teria que ir embora. Mas Jacó aqui fala: eu só solto se você me der a minha bênção. Então observamos aqui que Jacó ele está lutando. Por quê? Jacó está lutando pela sua bênção. Jacó está lutando por aquilo que é direito. Quando nós estudamos nas aulas passadas, será que Jacó ele enganou a Esaú verdadeiramente? Ou ele estava apenas requerendo aquilo que era dele por direito? Porque a Bíblia diz que é quando a sua mãe ela vai orar que tem 2 crianças no seu ventre, está lutando, Deus fala para ela que Jacó seria o maior, que aquele que nasceria primeiro, ele iria servir aquele que nasceria depois. Então, e seria 2 nações distintas, e essas nações estaria sempre em conflito. Então Deus já estava ali falando do futuro daquelas crianças ainda no ventre da mãe. Então provavelmente a sua mãe teria falado para o seu pai Isaac o que aconteceu, que Deus falou a respeito daquela dúvida que ela tinha, daqueles filhos brigando. Mas quando chega na hora de abençoar, aí o que ele vai fazer? Isaac vai abençoar Esaú, porque ele amava Esaú. Porque Esaú era um caçador, trazia caça para ele, ele amava ele. Mas a Bíblia diz que Raquel amava Jacó, porque Jacó ficava ali nas tendas, cuidando das tendas e ajudando a sua mãe. Mas quando ela vai ali ver que o seu esposo vai abençoar aquilo que não era por direito, ela vai e chama Jacó e fala para Jacó, que é para Jacó, para ter cuidado, porque Jacó estava perdendo a bênção, porque a bênção era de Jacó. Uma que Deus tinha falado, outra que Jacó tinha comprado aquela bênção, outra que Jacó tinha comprado aquela bênção legalmente, porque aquele prato de lentilha que ele trocou, ele fez com que Esaú jurasse. E aquela jura seria um contrato que ele estava ali, a aliança que ele estava assinando. Então quando Esaú vende a sua primogenitura, ele estava ciente que ele estava jurando por aquilo. Ali não era brincadeira. E também Deus já tinha falado que o mais velho, a que saiu primeiro,
ele serviria aquele que nasceria por último. E Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Agora observamos aqui que ele está aqui lutando também pela sua bênção. Mas que bênção é essa que ele queria? Eu não vou te soltar antes que me abençoe. Mas que bênção será que ele queria? Com certeza ele estava querendo aqui a confirmação de Deus nesta bênção. Porque ele tinha a jura de Esaú. Mas ele precisava da confirmação de Deus sobre esta bênção patriarcal. Então ele valorizava esta bênção. Jacó valorizou esta bênção. Jacó sabia a importância desta bênção. Tanto que o próprio Jesus, ele veio de onde? Ele veio de Jacó. Por que ele veio de Jacó? Porque Jacó aqui era o abençoado. Ele ficou com a primogenitura que deveria ser de Esaú, mas Esaú vendendo, então passou-se para Jacó. Então a bênção espiritual, a bênção patriarcal, estava tudo sobre Jacó. E Jacó queria esta bênção, ao qual o pai dele já tinha também ministrado essa bênção para ele, na hora que ele foi se transferir a primogenitura para Jacó, que ele falou que teria a bênção do orvalho, que o seu irmão serviria a ele, pensando que ele estava ali abençoando a Esaú, mas estava abençoando a Jacó. Agora Jacó está querendo a confirmação desta bênção. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que aquele anjo ali toca na juntura da coxa de Jacó e Jacó sai mancando. E o negócio foi tão sério que a Bíblia diz que o israelita não come a juntura dali dos animais que eles matam por causa deste fato. Então Jacó, ele atravessa aquele vale agora, ele atravessa mancando, ele atravessa com a marca, né? Agora vamos observar que ele fala: lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então seu nome mais não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque Jacó, nós observamos que muitos dão um nome pejorativo, como que Jacó fosse enganador, usurpador, ou será que Jacó era uma pessoa que lutava pela sua bênção, pelos seus ideais? Mas agora, você lutou não somente com os homens pela sua bênção, mas você lutou com Deus pela sua bênção. E quem luta pelo seu ideal, quem luta para ser alguém, quem luta pela bênção espiritual, quem valoriza a primogenitura, quem valoriza as coisas espirituais, ser sacerdote de Deus, prevalece. E isso é a ideia que o texto está passando para nós. E nós estudando de uma forma assim mais isolada, parece que Jacó é o enganador, parece que Jacó, Deus está aprovando o engano, mas na realidade Jacó está lutando por aquilo que era dele, por direito. Eu espero que você esteja entendendo. Teofania fala que foi um homem que estava lutando com ele. Depois nós observamos que foi Deus, lutaste com Deus. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas: Theos, que significa Deus, e phainein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. Então, quando Deus se manifesta como alguma coisa, como um homem, com um fogo, como uma tocha, então é a teofania de Deus, é uma manifestação de Deus, tá? Eu quero também que você perdoe aí se ouvir um latido de cachorro, um barulho de carro, porque nós ficamos a madrugada fazendo os vídeos e é totalmente impossível, né, de não ter algum problema na questão de um latido de cão ou algo assim semelhante. É muito difícil. E quando eu vou fazer os vídeos, eu faço depois das 2 da manhã para que possa ter menos, mas mesmo assim eu não consigo, ok? Que você possa me desculpar por tiver algum incômodo desse tipo, tá bom? Vamos aqui focar na nossa aula. Então Jacó, aqui, agora a partir de agora, o seu nome será Israel.
O que significa Israel? O que luta com Deus, tá? O que luta com Deus. Então essa história é uma história muito bonita, é uma história que eu espero que você volte na Bíblia, leia essa história bem direitinho, com bastante atenção, para que você possa entender. Tem coisa na Bíblia, se a gente lê, fazer uma leitura superficial, nós não entendemos e até murmuramos por achar aquele texto um texto que não combina conosco, né, que não combina com Deus, porque Deus não é Deus de mentira, e nós vemos que parece que mentiu, parece que é engano, quando nós parece que a mãe de Jacó enganou o pai de Jacó, mas ali nós vemos que não foi engano, ela estava também ali requerendo a bênção que era para o seu filho, que Deus tinha falado que seria daquele filho. E o pai, por amar mais Esaú, estava transferindo ou querendo transferir a bênção, que na realidade a bênção entre os homens por direito seria de Esaú. Mas Deus quebrou um protocolo e Deus falou que a bênção seria de Jacó. Deus pode quebrar protocolo, Deus pode fazer como Ele quer, Deus faz tudo como Ele quer. Vamos lá então. Agora vamos estudar aqui um caso muito triste, capítulo 34, versículo 35. Agora nós falamos de Diná, que Jacó só teve uma filha com Lia, e esta filha chama-se Diná. Mas ele chega numa região agora, eles vão para a região, e quando ele está lutando com aqueles anjos, e ele encontra com o seu irmão, e de repente ele toma o seu rumo, e agora ele vai para uma outra região, para não ter mais problema. E ali ele vai ter um caso muito sério. Que caso que sério que ele vai ter? Siquém é um príncipe, ele olha para Diná e se apaixona por Diná e toma Diná, e ele adentra a Diná, ele estupra Diná. E só que ele chega até o seu pai e fala para o seu pai para que seu pai fosse conversar até com Jacó, porque ele amava Diná e queria casar com Diná. E quando ele chega e fala para Jacó, os irmãos de Diná não aceitam aquilo. Simeão e Levi, no capítulo 34, versículo 31, a Bíblia diz que ele vai até ali, aquele príncipe, e fala: olha, nós aceitamos o seu acordo, você quer casar com a minha irmã, mas primeiro você tem que fazer algo pra gente, um pacto conosco. E ele quer saber que pacto é aquele, é pacto da circuncisão. Então todas as pessoas que quiserem entrar com o nosso povo têm que circuncidar. E diz ali que aqueles homens aceitam também esse pacto, e eles são circuncidados. Mas à noite, quando eles estavam ali sofrendo de dor por causa da circuncisão, veio Simeão e Levi e mataram aqueles homens. E quando chega ao ouvido de Jacó, Jacó não gosta daquilo. Jacó fica irritado com eles, porque eles derramaram sangue inocente, porque passaram por cima do seu pai, Jacó, que já tinha feito aliança com eles. E nós vamos ver lá na frente que eles vão perder também o direito de primogenitura também, por causa deste fato. E nós vimos também no capítulo de número 35, 16 a 20, que Raquel ela dá à luz a Benjamim e morre no parto. Nós já estudamos sobre isso. E diz aqui também no capítulo 35, versículo 22, que Rúben se deita com a mulher de seu pai, com Bila. Aí Rúben, ele vai e deita com Bila. Rúben, o filho mais velho, que é filho de Lia. Lia tem uma serva por nome Silpa. A Raquel tem uma serva por nome de Bila, que tem 2 filhos, que era Dan e Naftali. E Rúben, ele vai e adentra a Bila, que é a esposa de Jacó, né, por causa de Raquel. E nós vamos ver no capítulo de 49, versículos 5 e 6, que Jacó ele vai cobrar isso.
ele vai falar: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. Ele vai falar no capítulo 49, versículo 5, na hora que ele vai dar a bênção para os seus filhos. E ele vai falar: no seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Então, por isso eles vão perder esta bênção. Então vamos estudar no capítulo de número 49. Vamos lá então. Então Rúben, aqui ele perde a sua primogenitura porque deitou. Simeão vai perder a sua primogenitura também por causa desse fato que ele mata o siquemita, e Levi. Então nós vamos sobrar Judá, a qual nós vamos estudar mais para frente. Então ele perde o direito de primogenitura. Vamos lá no 35:11. Disse-lhe mais: eu sou o Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Interessante que Deus agora faz uma aliança, como Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, o pai de Jacó, né, e o avô de Jacó. Deus faz a mesma aliança agora, que deveria ser, assim nós olhando no texto, Esaú, agora esta aliança com Jacó. E a aliança é para que ele fosse fecundo e multiplicar. A multiplicação que vinha de Abraão tinha que passar também por Jacó. Quando Deus fala para Abraão no capítulo 15 que a sua descendência seria como a areia do mar, não que ele teria filhos como a areia do mar, mas a descendência dele. E aqui Deus está falando aqui sobre também essa fecundação e multiplicação, para que tivesse muitos filhos, como Isaac, e a promessa que Deus fez com Abraão se cumpriria não somente em Abraão, mas se cumpriria Abraão, Isaac, Jacó, José e os pais da antiguidade. Uma nação, ela fala, tinha uma nação, não existia nação ainda, aqui não tem nação. Deus está tratando aqui apenas com a família de Jacó, mas Deus já está falando de nação aqui. Uma nação e multidões de nações, não somente uma nação, mas multidões de nações sairá de ti. Não somente multidões de nações, mas reis procederão de ti. Deus já está falando de reis, que nós vamos ver reis lá, sai em Samuel, quando o povo pede um rei, que o primeiro rei é Saul, depois Davi, que sai dessa descendência Davi. Então Deus está falando que reis procederão aqui da tribo de Judá, que vai ser da tribo de Judá e vai proceder de Jacó. Nem tinha reis na época, Deus já está falando de reis, que muito tempo depois o povo pede rei, e tem um rei, e depois Deus ele vai levantar Davi como rei. Então a promessa é grande. Quando esta promessa Deus falou para Abraão, agora Deus está falando também para Jacó. Deus apenas está autenticando a promessa, tá? Expandindo esta promessa. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação. O que é libação? É oferta líquida. Pode ser que ele estava ofertando ali vinho ou azeite. O que era uma coluna de pedra? Era um altar de pedras amontoadas. Libação significa oferta líquida, que poderia ser óleo, vinho, poderia ser leite. Então Deus Jacó levanta aqui uma coluna de pedra, um altar de pedra, mais ou menos assim, e depois ele vai e ele unge, ele derrama aquele óleo, aquele vinho, aquele azeite, sobre aquelas pedras ali, naquele lugar. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, capítulo 35, versículo 15. Então ele coloca o nome de Betel. Nós observamos aqui também, neste mapinha que nós estudamos, lá do tempo de Abraão, onde que Abraão passou por Betel, ele ficou aqui, foi para Hebrom, Gerar, foi para o Egito, voltou.
E aí você pode dizer, mas já não tinha colocado o nome Betel? Foi a primeira cidade que Abraão chega, e essa cidade é o nome Betel, que ele coloca ali também um altar, ele faz um altar e adora a Deus. Quando a Bíblia foi relatada, já tinha esses lugares. Quero que você entenda. Mas agora você está observando que é Jacó que coloca o nome Betel, que significa casa de Deus, na história. Mas quando Moisés estava escrevendo esse livro, já tinha relatado esse fato. Então, quando estava lá com Abraão, ele já colocou o nome Betel. Então ele foi até aquele lugar onde não tinha nome ainda e adorou a Deus. Então, eu espero que você esteja entendendo. É igual quando nós falamos hoje aqui, ó, alguma cidade do Brasil, aconteceu algum fato histórico que na realidade o nome ainda não era o nome dessa cidade, mas nós estamos falando porque sabemos que o nome hoje é cidade. Entendeu? Aconteceu um fato lá no Ceará. O nome ainda não era Ceará. Mas esse fato eu vou relatar hoje. Eu vou falar que esse fato foi no Ceará. Então é mais ou menos desta maneira. Eu espero que você tenha entendido, sobre esta aula, uma aula riquíssima, a qual nós aprendemos muitas coisas. E eu também espero você, tá? Na próxima aula também, na aula de número 23, e eu aguardo você lá, tá ok? E eu creio que nós vamos aprender muito, muito ainda sobre esses fatos aqui no livro de Gênesis que está acontecendo. A aula que vem é uma aula maravilhosa. E nós vamos viajar e viajar mais. Eu espero que você esteja gostando, Eu espero que você esteja entendendo. E se você não estiver entendendo, deixa a sua pergunta ali também embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E estaremos te respondendo em nome de Jesus. Até a próxima aula, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.